Alonso diz que ela não seria capaz de interromper a lua de mel deles. Camila afirma que fará isso sim. Ela fala que se casou com ele muito apaixonada e ele sabe o quão foi difícil para ela voltar a acreditar no amor, mas decidiu aceitá-lo. Só que tudo isso está se transformando num verdadeiro inferno. Camila afirma que as coisas entre eles podem piorar. Ela comenta que foi um erro terem se casado. Camila pede para finalizarem essa viagem por ali. Ele diz que não sabia que iria acontecer o que aconteceu. Camila diz que isso vai muito mais além, pois não sabe quem ele é, pois ele está agressivo, violento, intolerante e pensando somente em si mesmo. Alonso fala que é ela quem está pensando em si mesma. Ele a puxa à força e diz que não deixará ela ir para nenhum outro lugar. Alonso a beija à força. Camila chora e diz que isso não é uma ameaça e que voltará para a fazenda. Daniel escreve uma carta e em seguida começa a passar mal. Daniel chama Natália para ajudá-lo. Natália chega e vê que ele está muito mal. Daniel pede que Natália pegue um envelope para guardar alguns papéis. Daniel também pede que Natália abra o arquivo que leram. Ele fala que Alonso não pode saber que acessaram o computador dele. Miriam diz a Daniel que está enlouquecendo de tanto ficar na cama. Daniel comenta que não conseguiu trabalho e tudo está de mal a pior. Miriam lamenta por ele. Ela o beija e diz que podem viver com sua herança até que a situação melhore. Daniel diz que precisa conseguir um trabalho, mas não quer viver com as despesas dela. Miriam fala que estão apertados e pede que ele deixe ela apoiá-lo. Daniel diz que não irá ficar com nenhum centavo da herança dela. Natália entrega para o padre o envelope que Daniel mandou. Natália fala que Daniel estava muito mal, bastante nervoso. Natália comenta que acredita que Daniel foi ver o tabelião, mas hoje é domingo. Padre Valdomiro fica apreensivo. Daniel aparece por ali, perto da igreja, e sofre um infarto. Daniel acaba desmaiando na frente de Valdomiro. Valdomiro fica assustado. Camila diz a Alonso que conseguiu uma passagem de avião para amanhã de manhã e espera que ele não lhe impeça. Alonso diz que não impedirá que ela vá e está resolvendo tudo para que um avião particular os leve de volta para a fazenda. Alonso fala que a mãe dela ligou para ele e disse que Daniel sofreu um infarto e está em estado grave no hospital. Camila chora. Alonso fala que fará tudo o que for necessário para chegarem ao México. Agostina diz a Valdomiro que sabiam que Daniel não andava bem do coração, mas algo aconteceu para provocar esse infarto. Valdomiro concorda, mas pede para rezarem para que Daniel continue vivo. Isadora chega ali, cínica, e diz que soube do que aconteceu e veio apoiá-los. Isadora fala que Alonso e Camila suspenderam a lua de mel e já estão voltando para a cidade. Agostina diz a Isadora que as possibilidades de Daniel se salvar desse infarto são muito poucas. Pela noite, Daniel revela à esposa que acabou de receber uma oferta de trabalho no México. Daniel comemora com Miriam. Miriam fica feliz demais por ele. Miriam comenta que ele disse que não queria voltar para o México. Daniel fala que esse trabalho resolverá todos os problemas deles. Miriam relata que terão que ir para outro país. Daniel diz que o mais importante é estarem juntos. Miriam pensa no seu irmão, nos seus amigos e nos seus negócios que estão ali. Ela fala que quer continuar vivendo no Chile. Camila e Alonso chegam ao hospital. Isadora fala que Daniel está em terapia intensiva. Camila pede que a enfermeira fale com o doutor, pois precisa ver seu tio a todo custo. Camila consegue entrar para ver o tio. Ela dá um beijo no idoso e chora ao vê-lo naquele estado deplorável. Camila se pergunta o que aconteceu com ele. Ela pede que ele não se vá, pois é como um pai para ela, e eles têm muitas coisas para fazerem juntos. Ela pede que ele não lhe deixe. Daniel acorda e vê a sobrinha chorando em seus braços. Ele toca nela, e Camila fica feliz por ele ter acordado. Daniel tenta falar, mas não consegue muito.
Camila pede que ele não morra, pois precisa muito dele. Daniel pede perdão à sobrinha. Ela diz que só deve agradecê-lo por tudo que ele fez por ela. Daniel fala que com o tempo Camila entenderá tudo, mas fala que fez tudo isso para protegê-la desse cara. Camila não consegue compreendê-lo. Isadora, vadia e infeliz, diz ao filho que se o velho do Daniel morrer, tudo estará a favor deles. Alonso pede que ela não cante vitória ainda. Isadora diz que se não for agora, será em breve, e todos os bens de Daniel passarão para as mãos do Alonso. Alonso fala que passará para as mãos de Camila. Isadora diz que Camila não sabe administrar os bens e o filho poderá administrar tudo. Alonso revela à mãe que Camila é uma mulher difícil de satisfazer. Isadora pede que ele não lhe decepcione e que consiga satisfazer a mulher. Daniel fala o nome de Alonso e acaba morrendo. Camila não consegue entender o que ele queria dizer e corre para chamar o doutor. O doutor tenta fazer algo, mas percebe que já é tarde demais. Camila entra num mar de lágrimas por ter perdido mais um familiar, mais uma pessoa amada. Acontece o velório e enterro de Daniel, na cidade do México. Todos os familiares, amigos e funcionários estão presentes, incluindo a cachorra da Isadora e o miserável do Alonso. Padre Valdomiro reza a Deus, pedindo pela alma de Daniel. Isadora se entedia do enterro. Um tempo depois, Agostina diz a Camila que sabe o quanto ela amava o tio, mas essa foi a vontade de Deus e ela precisa se resignar. Camila concorda, mas fala que será muito difícil para as duas. Agostina concorda e fala que seu coração está destruído, assim como o dela. Alonso pede que Camila vá descansar, pois aconteceram muitas coisas desde que voltaram da lua de mel. Ele afirma que ela não está sozinha e está ali com ela. Camila fala que seu tio o amava muito, e a última coisa que disse foi o nome dele. Camila comenta que seu tio queria dizer-lhe algo, mas não teve tempo. Alonso pede que ela se acalme e esqueça tudo isso. Alonso pede que ela também esqueça o que ocorreu na lua de mel e que o perdoe. Miriam pede perdão a Daniel pelo que disse ontem à noite. Daniel diz que se ela quer ficar ali, procurará um trabalho em Santiago. Miriam fala que não será necessário e diz que foi uma egoísta. Miriam comenta que se ele quiser, poderá ir com ele para onde ele quiser, ainda mais agora que serão uma família. Miriam relata que irá segui-lo para onde quer que ele vá. Dionísio e Isadora visitam Alonso. Dionísio lamenta que Alonso tenha pausado a lua de mel, mas fala que essa morte inesperada beneficia e acelera seus planos. Alonso fala que Camila foi descansar. Dionísio diz que adoraria dar os pêsames a ela pessoalmente. Daniel fala com o Dante e diz que há 8 dias não tem notícias sobre a oferta de trabalho que recebeu no México. Dante estranha e fala que tinham muito interesse nele. Daniel comenta que só pode localizar o advogado Bezerra através do e-mail que ele lhe mandou. Dias se passam. Agostina diz a Camila que tinha pensado em ir morar com Ximena na cidade, mas agora que Daniel faleceu, prefere não fazer isso. Camila diz que quer que a mãe fique ali, pois precisa da companhia dela, mas diz que a apoiará no que ela decidir fazer. Agostina fala que a casa fica estranha e vazia, sem a presença do tio dela. Camila diz que não consegue se acostumar, que seu tio não estará mais com eles. Padre Valdomiro e o Dr. Bezerra chegam. O tabelião, Osvaldo Bezerra, diz que quer ler o testamento de Daniel o quanto antes possível. Eles vão para a sala de jantar. Bezerra vê o testamento e começa a ler. Lá, Daniel deixou uma pensão mensal para Valdomiro. Também deixou uma pensão para Agostina, e Camila ficará com a casa do povoado e algumas outras propriedades que era dele e de sua esposa Amparo, e um fideicomisso, onde ela poderá dispor de uma quantidade mensal para viver tranquilamente. Ele também deixa Camila como proprietária e administradora de alguns dos seus bens. Alonso pergunta sobre a fazenda e os demais bens de Daniel. O tabelião termina de ler. Lá diz que a fazenda e o resto dos bens de Daniel ficarão com seu único herdeiro universal, Daniel Dias Acosta, que vive no Chile.
Todos se surpreendem e se chocam com essa informação. Alonso fica desesperado. Alonso pergunta quem é esse Daniel. Agostina diz que acredita saber quem é esse homem. Agostina relata para Osvaldo que esse Daniel é filho de Ágata Acosta. Osvaldo não sabe. Valdomiro confirma que Daniel Dias Acosta é filho de Ágata. Agostina relata que essa Ágata foi amante de Daniel, enquanto ele estava casado com sua prima Amparo. Agostina fala que esse rapaz é filho bastardo do Daniel, filho do pecado. Valdomiro pede que Agostina não se exalte tanto com coisas que nem confirmaram ainda. Agostina diz que fica muito triste e agora entende o motivo de Daniel nunca ter deixado de pensar nessa mulher. Alonso fala que precisam impugnar o testamento, pois isso é uma injustiça. Enquanto isso, Miriam recebe os documentos e seguro de vida de gastos médicos a favor de Daniel e do seu filho. Abraão visita Miriam. Ele diz que quis visitá-la para cumprimentar seu sobrinho. Miriam diz que gostaria de fazer algo para que ele deixasse de ser policial. Daniel cumprimenta Abraão e se surpreende ao vê-lo ali. Miriam diz que Abraão veio ver como ele e o sobrinho estão. Abraão fala que soube da oferta de trabalho que Daniel recebeu no México. Daniel comenta que lamentavelmente perdeu esse trabalho e terá que fazer outra coisa. Abraão diz que por um lado se alegra que ele e sua irmã não viajem para o México, mas diz que não quer que ele se transforme num encostado. Daniel diz que nunca será um encostado. Camila diz a todos que pensou que seu tio deixaria a fazenda para ela, mas o que mais lhe choca é ele ter tido um filho e não ter lhe falado nada. Agostina diz que está mais claro que água que esse homem é filho do Daniel. Mesmo assim, Alonso se irrita e diz que não podem permitir que Daniel fique com algo. Camila se nega a impugnar o testamento e afirma que respeitará a decisão do seu tio. Agostina dá razão a Alonso e diz a Camila que esse rapaz não pode herdar mais que ela. Camila diz que essa é uma decisão do seu tio e irá respeitá-lo. Osvaldo diz que irão informar Daniel sobre essa herança de imediato, para que ele venha tomar posse da herança. Osvaldo fala que se Daniel não tomar posse dessa herança em 1 ano e nem reclamar o que é dele por direito, todos os bens, incluindo a fazenda mal amada, passarão para as mãos de Camila. Camila pede que o tabelião notifique Daniel de imediato para entregarem para ele tudo o que o corresponde. Miriam pede que o marido não ligue para o que Abraão disse. Daniel fala que lhe dói, porque assim como Abraão falou aquilo, muitos devem pensar igual, por isso não aceitará nenhum centavo da esposa. Miriam diz que não permitirá que ninguém mais o humilhe, depois do que Abraão disse. Daniel diz que enviará seu currículo até o fim do mundo, se necessário, mas não deixará que falte nada a ela e nem ao filho deles. Isadora está puta por Daniel ter deixado parte da herança para um filho bastardo. Isadora acha que há alguma razão para Daniel ter feito isso. Isadora suspeita que Daniel ficou sabendo de algo e por isso mudou o testamento. Alonso diz que é impossível que Daniel tenha descoberto seus planos. Isadora relata que ele disse que o velho mencionou o nome dele e talvez ele queira prevenir a sobrinha dele. Isadora fala que não pode confiar nas coisas e ele precisa investigar o que esse velho disse. Ela fala que precisam saber todos os detalhes e também precisam falar com Dionísio. Agostina diz a Camila que escutou o tio dela pedir ao padre Valdomiro para investigar a vida de Ágata e quando ela estava em lua de mel, Daniel falou que tinha recebido uma ótima notícia. Ela fala que no dia seguinte, Daniel foi mudar o testamento. Camila diz que essa emoção de saber da existência de um filho pode ter matado seu tio. Camila fala para a mãe que se preocupa caso esse Daniel não valorize a fazenda do seu tio. Agostina diz que se esse rapaz pensar em vender a fazenda, podem comprá-la. Camila afirma que aquela fazenda vale uma fortuna e não terá dinheiro suficiente para comprá-la. A moça diz que adora aquela fazenda, os animais que vivem nela, o espaço e tudo ali é sua vida. A moça relata que perder seu tio e a fazenda lhe dói muito.
Enquanto isso, Natália diz à mãe que Daniel esteve no escritório antes de sofrer o infarto que o matou. Natália fala para Amanda que Daniel queria entrar no computador para ver um e-mail e, como não puderam entrar no computador da empresa, usaram o de Alonso. Amanda pede que ela não diga nada disso a ninguém. Amanda diz que se Alonso souber que ela ajudou Daniel com esses assuntos, pode acabar a expulsando. Natália diz que Alonso é muito prepotente. Passa-se um tempo. Daniel recebe uma ligação de uma moça. Ela diz que fala do México, para falar de um assunto sobre ele. A moça se apresenta como Margarida e diz que é secretária de Oswaldo Bezerra e quer notificá-lo do testamento de Daniel Monterde, que deixou uma grande herança para ele. Padre Valdomiro diz a Agostina que só ficou sabendo que Daniel soube que Ágata morreu no Chile há alguns meses, mas ele não se comunicou com Daniel em todos esses anos. Agostina acredita que Valdomiro sabe de mais coisas. Valdomiro concorda e fala que Daniel e ele são muito amigos, mas não irá julgá-lo, nem fofocará coisas da vida íntima dele. Agostina fica chateada. Daniel deixa seu e-mail com a secretária para receber todos esses dados. Miriam pergunta a Daniel quem é esse senhor que deixou para ele uma grande herança no México. Daniel diz que não sabe. Miriam diz que só Ágata poderia esclarecer tudo isso para eles. Daniel relata que sua mãe morou próximo dessa fazenda mal amada. Daniel diz que a sobrinha desse Daniel, Camila, foi beneficiada com a herança também. Daniel diz que se em um ano não tomar posse dessa herança, a sobrinha do Daniel ficará com tudo. Miriam diz que não podem renunciar a essa herança e ele precisa aceitar essa fazenda para venderem e viverem ali no Chile. Daniel diz que precisam investigar isso muito bem. Miriam está cheia de esperanças. Camila visita o túmulo do tio e pergunta por que ele não lhe disse que ela tinha um primo e nem lhe contou nada sobre essa mulher que tanto amou. Camila diz que espera conseguir chegar a um acordo com Daniel, mas fala que cumprirá a vontade do tio. Camila chora e fala que sente muita falta do tio e não queria que ele tivesse ido tão cedo. Ela fala o quanto sente saudades do idoso. Ao sair do cemitério, Camila recebe uma ligação de Ximena. Ximena dá seus pêsames pela morte do tio dela. Camila diz que ela não precisa dizer o que não sente e sabe que ela ligou de propósito para se fazer de sonsa. Camila afirma que a conhece e não entende por que ela é assim. Camila se esbarra em uma mulher no cemitério e em seguida pede desculpas a ela. A mulher elogia a cadela de Camila. Alonso diz à mãe e a Dionísio que no dia que Daniel sofreu o infarto, tinha acabado de mudar o testamento com o tabelião. Dionísio fala que isso é muito estranho. Isadora diz que o velho ainda pediu perdão a Camila antes de morrer e disse que tinha feito tudo para protegê-la e também pediu para ela não confiar em ninguém. Dionísio diz que a mudança do testamento de Daniel foi para proteger Camila de Alonso. Isadora diz que pensa o mesmo, mas para isso o velho teria que ter descoberto o plano deles. Alonso diz que na fazenda não tem nenhuma informação que o comprometa. Dionísio diz que Daniel ficou sabendo de algo, porque só assim para ele ter morrido. Isadora pergunta o que podem fazer. Alonso diz que precisam esperar esse cara chegar para ver o que fazem. Ele se retira. Daniel lê dados na internet sobre seu pai. Lá diz que Daniel Monterde é um toureiro muito importante, que se dedica a touros de última linha, de primeira linha. Daniel fala que aquele senhor se parece com o que estava ao lado de sua mãe, nas fotos. Miriam diz que esse cara deve ter sido muito amigo da mãe dele para deixar parte da herança para ele. Miriam comenta que essa sobrinha de Daniel pode ser uma pessoa má. Daniel diz que não entende como sua mãe nunca falou desse homem com ele. Miriam pensa na possibilidade dessa herança ter algo a ver com a foto que tiraram dele. Ela supõe que o senhor Daniel mandou investigarem ele antes de deixar parte da herança. Dionísio pergunta se Isadora está de acordo com Alonso. Isadora diz que não. Esse cara não pode chegar ali para expulsá-los. Dionísio concorda. Eles tramam algo maléfico. Enquanto isso, Padre Valdomiro vê o envelope que Daniel deixou para ele e vê que lá há uma foto de Daniel Dias Acosta. Valdomiro acha ele parecido com a mãe, Ágata, mas não acha nada parecido com o Daniel. Valdomiro se pergunta o que aconteceu para Daniel mudar de opinião e o que pode ter acontecido para ele ter se arrependido e sentido o infarto.
Isadora pergunta se Dionísio tem certeza do que podem fazer. Dionísio diz que sim, mas fala que Alonso não pode ficar sabendo de nada disso. Isadora diz que Dionísio precisa se encarregar de tudo. Ele promete e diz que se encarregará de eliminar esse problema e não vão saber mais nada do bastardo do Daniel Dias da Costa.